Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História. Nosso tema de hoje é Iluminismo, beleza? Então vamos lá. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo ele foi um movimento burguês que vai surgir na Inglaterra em fins do século XVII e ele é consolidado na França do século XVIII. Queridos, qual era o principal objetivo dos iluministas? Era criticar o antigo regime. Foi uma ideia, foi uma ideologia que surge para criticar o antigo regime. E quem representava, né? Quem eram os representantes do antigo regime? O antigo regime ele é representado pelo rei absolutista, né, pelo Estado absolutista, aonde esse Estado absolutista ele é representado na figura do rei, aonde esse rei ele concentra todos os poderes, seja o poder político, econômico e social. E esse rei ele recebeu o apoio da Igreja Católica. Lembrando, a Igreja Católica havia criado uma teoria para justificar o poder absolutista do rei. O nome dessa teoria teoria do direito divino dos reis. A teoria do direito divino dos reis diz o seguinte para a gente, que o rei representa Deus na terra. Vejam, olha a importância dessa teoria. O rei representa Deus na terra. Ou seja, se você é contra o rei, você é contra quem, queridos? Você é contra Deus. Então, naquele momento, o iluminismo ele surge para criticar a Igreja Católica, para criticar principalmente quem? Para criticar principalmente o Estado absolutista. Beleza? Então o iluminismo ele é um movimento das luzes, ou seja, vamos iluminar, vamos esclarecer, ok? Vamos iluminar com a razão a cabeça das pessoas. Porque segundo os iluministas, a época anterior a ele, gente, era uma época de quê? Era uma época de trevas. Trevas por quê? Porque eram trevas porque eram dominados por ideias contrárias a que eles pensavam, beleza? Daqui a pouco nós iremos ver as principais características do iluminismo. Fiquem tranquilos, beleza? Antes disso, vamos lá. Quais são os antecedentes, né, do iluminismo? Antecedentes políticos, econômicos, religioso, social e cultural. Vamos lá então. Antecedente político, né? O que antecede ao iluminismo politicamente? Primeiramente, né, gente? A formação do quê? Dos estados nacionais. Então, a partir do século XII, com Portugal, depois século XV, com a Espanha, depois França e Inglaterra, vão o quê? Vão surgindo os estados nacionais. E quando surgem os estados nacionais, surge o que, gente? Surge o absolutismo. Por quê? Porque os reis darão origem àqueles estados, àqueles países, àquelas nações, e eles irão o quê? Eles irão fortalecer o poder. Quando os reis, nesses países, fortalecem seu poder, dão origem ao quê? Eles dão origem ao absolutismo. Lembrando, o que é o absolutismo? É a concentração de poderes nas mãos dos reis. Beleza? E aí, juntamente com o absolutismo, é criado como justificativa, né, desse poder absolutista, por exemplo, a teoria do direito divino dos reis, já dita anteriormente. Lembrando, nessa teoria, o que diz pra gente? Que o rei representa Deus na terra. E esse rei absolutista, gente, vai criar, por exemplo, uma política econômica. Nome da política econômica do rei absolutista: mercantilismo. Então, antecedentes ao iluminismo, segunda parte, né? A parte econômica. O mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Lembrando, o que era o mercantilismo? Um conjunto de práticas comerciais. Sim, o mercantilismo era um conjunto de práticas comerciais que visava o que, gente? Que visava a acumulação de riquezas, aonde havia a interferência direta do Estado na economia. Então, o mercantilismo ele é uma teoria econômica criada por quem? Pelo Estado absolutista, aonde o rei interferia diretamente na economia. Por exemplo, né, essa interferência do rei na economia vai levar, por exemplo, à expansão marítima, à expansão para os mares. Esses reis, o que eles queriam, gente? Eles queriam acumular riquezas, como, por exemplo, através do acúmulo de metais preciosos, né, o metalismo, ou também através do colonialismo, né? O que seria colonialismo? É você conquistar territórios além dos mares, ou seja, além da Europa, ir para outros continentes em busca de terras que dariam o quê? Que dariam riquezas para aquele estado. Então vejam, né? Surge os estados nacionais, depois isso dá origem, né, ao fortalecimento dos reis, que vai dar a criação, né? Surge então o Estado absolutista. Esse rei absolutista, ele cria uma política econômica. Nome dessa política econômica: mercantilismo. Lembrando, né, o que foi mercantilismo? Ele foi um conjunto de práticas comerciais que visava o quê? Que visava a acumulação de riquezas. Então, esse Estado absolutista ele vai interferir diretamente na economia, ok? Lembrando, no absolutismo, né, o rei ele concentra todos os poderes, poder político, econômico, social, e como ele interfere na economia, esse rei cria o mercantilismo, aonde ele decide, ele toma as decisões econômicas do país dele, do estado dele. Beleza? Então vamos lá. Próximo antecedente.
Antecedentes religiosos, né? Antecedente religioso. Nós tivemos no século XVI a Reforma Protestante, sim, tivemos no século XVI a Reforma Protestante com Martinho Lutero, lá no dia 31 de outubro de 1517, né? Martinho Lutero, ele vai criar a Igreja Protestante, a Igreja Luterana, que combatia, né, segundo ele, né, as impurezas da Igreja Católica, que tinha, né, ele, Martinho Lutero, ideias contrárias à Igreja Católica. Por exemplo, as duas principais críticas, né, de Martinho Lutero à Igreja Católica foram a venda de indulgências e a simonia. Lembrando, venda de indulgências é a venda do perdão e a simonia é a venda de objetos sagrados. Então, Martinho Lutero, ele cria no século XVI teorias, né, cria uma nova igreja, né, uma nova teoria religiosa que vai dar origem à igreja protestante. Naquele momento, a primeira igreja protestante é a igreja luterana, formada por Martinho Lutero, e depois tivemos o que, gente? Depois tivemos a criação de outras igrejas protestantes, como, por exemplo, o calvinismo, né? Lembrando do calvinismo, a principal característica do calvinismo é a teoria da predestinação, que diz o seguinte, né? Como já nasce predestinado a ser salvo ou não. Agora, como saberei que eu nasci predestinado a ser salvo ou não? Através do trabalho. E aí, o João Calvino, por exemplo, ele não criticava o lucro. E a grande parte, né, da burguesia no século XVI, então, vai se tornar calvinista devido à ideia de João Calvino, que dizendo o seguinte, que o lucro não é pecado, que o lucro é o que, gente? Um sinal de salvação. Beleza? Depois tivemos também a igreja anglicana. Enfim, a igreja católica, para combater, né, a reforma protestante, ela vai criar o quê? A contra-reforma. Reforma católica ou contra-reforma? Que é uma reforma contra o quê, gente? Contra a igreja protestante. A igreja católica, então, se reúne para combater o avanço do protestantismo em toda a Europa. Beleza? Antecedente social. Naquele momento havia o quê? Havia muita desigualdade social. Sim, a Europa, o mundo todo, né? Era um mundo desigual. Diferente de hoje em dia? Depois pense nisso. Será que é tão diferente de hoje em dia, de atualmente, século XXI? Creio que não, né? Vamos lá, gente. Nós tínhamos, né, a divisão social, onde o rei estava acima de todos. Abaixo do rei, nós tínhamos o clero como primeiro estado. Depois, nós tínhamos a nobreza. E, por último, né, os camponeses e a burguesia. E também alguns trabalhadores urbanos, obviamente. E aí, galerinha, o que acontece? O primeiro e segundo estados, ou seja, o clero e a nobreza, eles tinham o quê? Total isenção de impostos. Eles não pagavam impostos para o rei. Ou seja, eles tinham o quê? Eles tinham privilégios. Enquanto o povo, em geral, né, trabalhadores urbanos ou rurais e a burguesia, sustentavam com seu trabalho, com seus impostos, o primeiro e o segundo estados. Então, gente, a sociedade, né, antes do iluminismo, antes da criação do iluminismo, obviamente durante o iluminismo, era o quê? Era uma sociedade totalmente desigual. Poucos estavam no poder e muitos eram o que, gente? Muitos eram explorados. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. E por último, né, antecedente cultural. O antecedente cultural, nós podemos ligar, né, esse antecedente cultural com o Renascimento. Lá no século XVI, nós teremos o que, gente? O Renascimento cultural. Lembrando, né, as características renascentistas, elas estão na Europa desde o século XII e XIII, desde a reabertura do comércio entre Oriente e Ocidente através das cruzadas. E aí, uma das principais características do Renascimento será o que, gente? Será a valorização do homem através do antropocentrismo. Agora, muitos o que pensavam, o que é mais importante, Deus ou homem? É o homem. No antropocentrismo, é o homem o que, gente? É o homem no centro do mundo, é o homem no centro do universo. Então, aquelas pessoas passavam o quê? A valorizar muito mais o homem do que Deus. Ah, Davi, então essas pessoas, elas não acreditam em Deus? Sim, acreditam em Deus. Entretanto, agora elas se valorizam, beleza? E além disso, essas pessoas, né, que se valorizam, esse homem que se valoriza, ele é mais do que, gente? Ele é mais racional. Ele usa muito mais a razão. O que é buscar a razão? O que é usar a razão? É buscar o que, gente? Justificativa para os fatos que acontecem. Beleza? Então temos aqui os principais antecedentes do iluminismo. E aí, algo que vai auxiliar em muito o iluminismo foi a Revolução Científica do século XVI, XVII, XVIII. Gente, pensadores como Francis Bacon, como René Descartes, ou até mesmo Isaac Newton, ajudaram o quê? Ajudaram na difusão, ou seja, na expansão da ideia racional, o racionalismo. O que é o racionalismo? É você raciocinar, é você pensar, buscar justificativas, buscar fatores, né, para aquele fato. E aí, gente, o que vai acontecer? Naquela época, né, o que acontecia? Tudo era o quê? Tudo era de acordo com a vontade de Deus. Porque as pessoas diziam, uma coisa aconteceu, devido a quê? À vontade divina. Deus quis e Deus quis. Então, esses iluministas, o que eles buscam, gente? Eles buscam justificar os fatos. Através do quê? Através da razão. Tudo bem? Então,
uma das principais características dos iluministas, herdadas, né, dos séculos passados, herdada, né, do Renascimento, é o uso do quê? É o uso da razão. Para acabarmos essa primeira parte. Então vamos lá. O iluminismo, então, tinha como principal objetivo o que, gente? Derrubar quem? O antigo regime. Então o iluminismo, ele criticava e negava o absolutismo, ou seja, eles eram contrários, né, ao poder absoluto do rei, eles eram contrários à concentração de poderes nas mãos, na figura de uma única pessoa, e também eram contra o mercantilismo. Lembrando, o mercantilismo, aquele conjunto de práticas comerciais que visava o que, gente? A acumulação de riquezas. Entretanto, no mercantilismo, quem comandava a economia? Quem interferia diretamente na economia? Era o Estado absolutista. Beleza? E aí, gente, o iluminismo, ele será o quê? Ele será a base ideológica para várias revoluções burguesas na Europa do século XVIII e século XIX. E aí, os principais, né, princípios do iluminismo que levará essas revoluções na Europa no século XVIII e XIX, por exemplo, no século XVIII, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, por exemplo, também se encaixa, né, no iluminismo, será a ideia de liberdade e igualdade. Essa ideia de liberté, né? A liberté, a liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade política, liberdade econômica. Daqui a pouco nós iremos ver, né, no próximo vídeo, as características da liberdade política e econômica e a ideia também de igualdade. Igualdade jurídica ou igualdade o quê? Igualdade social. Na igualdade jurídica ou social, que ela diz pra gente que todos cidadãos são iguais perante a lei. Poxa, no absolutismo, todos eram iguais? Todos os cidadãos eram iguais perante a lei? Todos tinham os mesmos direitos? Não, né? Nós vimos, por exemplo, que o clero e a nobreza, elas tinham o que, gente? Tinham privilégios. Por exemplo, não pagavam impostos. Já o terceiro estado, que é o povo em geral, como camponeses e trabalhadores urbanos, e a burguesia, sustentavam seu trabalho com seus impostos, o primeiro e o segundo estados, ou seja, o clero e a nobreza, e obviamente o rei absolutista. Beleza? Então, essa é a primeira parte do tema iluminismo. No próximo vídeo, nós veremos a segunda parte e outras características do sistema iluminista. Beleza? Galerinha, um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.